Senhoras e senhores, boa noite. Conforme edital número 11 de 2022, publicado no Jornal Oficial do Município, edição número 1057, e em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, inciso 5, artigo 166 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, vamos dar início à segunda audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia para discutir o projeto de lei número 13 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Quero aqui registrar a presença dos vereadores Luizinho Andretto e José Carlos Borgo. Avoquei para mim a relatoria deste processo e passo agora a leitura do meu parecer. Foram apresentadas 27 emendas ao projeto de lei do Executivo número 13 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Na sequência, abaixo arroladas. Emenda número 1. Autoria vereador Tito Coloneto, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários da saúde para a realização de cirurgias de catarata, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 e 2023, se necessárias. Emenda número 2, vereador Tito Coloneto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à realização de cirurgias eletivas, podendo haver celebração de convênio para a consecução deste objetivo, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 3, vereador Tito Coloneto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários na iluminação pública do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 4, vereador Tito Coloneto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários na saúde para a realização de cirurgias ortopédicas, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 5, vereador Tito Coloneto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários de infraestrutura para a reconstrução dos parques infantis do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 6, vereador Tito Coloneto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários na saúde para a realização de cirurgias vasculares, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 7, vereador José Carlos Borgo e Jefferson Rodrigo Vieira. Insere artigo no capítulo das disposições finais,
autorizando a promoção dos investimentos necessários para a reforma e revitalização do Clube Real, bem como na piscina no distrito de Potunduva, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 8, vereador José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de uma creche no residencial Frei Galvão, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 9. Vereador José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 10, vereador José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos para a manutenção das estradas rurais do município de Jaú, podendo haver a celebração de convênio para a consecução desse objetivo, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 11, vereador José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de 3 hortas municipais, sendo uma no Jardim Bela Vista, uma no Jardim Orlando Meto e outra no Jardim Maria Luísa IV, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 12, vereador José Carlos Borgo e Jefferson Rodrigo Vieira. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos de infraestrutura no distrito de Potunduva, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 13, vereador José Carlos Borgo. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a celebrar ou manter convênio com a Associação Hospitalar Teresa Perlate, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovida as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 14, vereador José Carlos Borgo. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para a construção e manutenção de pontes das estradas rurais do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 15, vereador José Carlos Borgo. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção e ampliação de uma ponte na estrada do bairro Pouso Alegre, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 16, vereador José Carlos Borgo.
Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários ao recapeamento, pavimentação e serviços complementares nas vias do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se forem necessárias. Emenda 17, vereador José Carlos Borgo. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à execução de obras no curso do Rio Jaú, no âmbito do bairro São José 1 e 2, destinada à correção do problema de alagamentos e enchentes, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se forem necessárias. Emenda 18, vereador José Carlos Borgo. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à manutenção de toda a frota de veículos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 19, vereador José Carlos Borgo. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários a celebrar ou manter convênio com a Irmandade de Misericórdia de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 20, vereador José Carlos Borgo, Antônio Luiz Andreto Júnior e Matheus Turini. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para a reforma e revitalização do Teatro Municipal Elza Munerato, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda número 21, vereador José Carlos Borgo. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de uma UBS no residencial Frei Galvão, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 22. Vereador Antônio Luiz Andreto Júnior e Matheus Turini. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para oferecer transporte gratuito para os estudantes universitários que morem no município e estudem em localidades com distância de até 80 quilômetros de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se forem necessárias. Emenda número 23, vereador Matheus Turini. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para a realização de obras e procedimentos com vistas à regularização dos autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, dos prédios municipais de Jaú, com principal atenção às unidades escolares, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se forem necessárias. Emenda número 24, vereador Matheus Turini.
Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para a criação e instalação de meios que possibilitem acessibilidade arquitetônica nos imóveis que o poder público municipal faz uso, sejam eles próprios, alugados ou em comodato, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se forem necessárias. Emenda 25, vereador Matheus Turini. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para a criação, implementação e manutenção de programas socioambientais de conciliação ambiental e urbanística nas áreas próximas de córregos, riachos, lagos e rio de nossa cidade, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se forem necessárias. Emenda número 26, vereador Matheus Turini. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para o calçamento e pavimentação dos passeios públicos em terrenos e imóveis pertencentes ao poder público municipal, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 27, vereador Antônio Luiz Andreto Júnior, Matheus Turini, José Carlos Borgo, Jefferson Rodrigo Vieira e Luiz Henrique Chupeta. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários para estabelecer transporte gratuito para os servidores públicos municipais nos trechos entre o município de Jaú e os distritos de Potunduva, Pouso Alegre e Vila Ribeiro, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessário. Considerando o teor das emendas apresentadas, emito os seguintes pareceres. Emenda número 1. Contrário, vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários na saúde para a realização de cirurgias de catarata no município não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem o mínimo estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender minimamente a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 2. Contrária, vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à realização de cirurgias eletivas no âmbito do município de Jaú, podendo haver celebração de convênio para a consecução desse objetivo, já está assegurada na Lei número 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 3, contrária. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários na iluminação pública do município de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto para a efetivação deste objetivo. Emenda número 4, contrária. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários na saúde para a realização de cirurgias ortopédicas no município de Jaú não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 5, contrária.
vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à infraestrutura para a reconstrução dos parques infantis do município de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 6, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários na saúde para a realização de cirurgias vasculares no município de Jaú não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando na elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 7, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários para a reforma e revitalização no Clube Real, bem como na piscina no distrito de Potunduva, já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 8, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à construção de uma creche no residencial Frei Galvão, no âmbito do município de Jaú, não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 9, contrária. Vez que a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos no município de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 10, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos para a manutenção das estradas rurais do município de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 11. Contrário. Vez que a destinação de recursos à construção de 3 hortas municipais, sendo uma no Jardim Bela Vista, outra no Jardim Orlando Meto e outra no Jardim Maria Luísa IV, no âmbito do município de Jaú, não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 12, contrária. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos de infraestrutura no distrito de Potunduva, no âmbito do município de Jaú, já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 13, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários autorizando a celebrar ou manter convênio com a Associação Hospitalar Teresa Perlatti no município de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 14, contrário.
vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários para a construção e manutenção de pontes das estradas rurais no âmbito do município de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 15. Contrário. Vez que a destinação de recursos à construção e ampliação de uma ponte na entrada do bairro Pouso Alegre, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, no âmbito do município de Jaú, não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. E, para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 16, contrária. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários ao recapeamento, pavimentação e serviços complementares nas vias do município de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 17. Contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à execução de obras no curso do Rio Jaú, no âmbito dos bairros São José 1 e 2, destinada à correção dos problemas de alagamento e enchentes, já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 18, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à manutenção de toda a frota de veículos do SAMU, do município de Jaú, já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 19, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários a celebrar ou manter convênio com a Irmandade de Misericórdia de Jaú já está assegurada na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 20, contrária. Vez que a destinação dos recursos à promoção dos investimentos necessários para a reforma e revitalização do Teatro Municipal Elza Murerato, no município de Jaú, já está assegurado na Lei 5.354, de 6 de dezembro de 2021, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025, montante apto à efetivação deste objetivo. Emenda número 21, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à construção de uma UBS no residencial Frei Galvão, no âmbito do município de Jaú, não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem o mínimo estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, do planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda 22, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários para oferecer transporte gratuito para os estudantes universitários que morem no município e estudem em localidades com distância de até 80 quilômetros de Jaú, não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem
Tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda 23, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários para obras e procedimentos com vistas à regularização dos autos de vistoria do Corpo de Bombeiros dos prédios municipais de Jaú, com especial atenção às unidades escolares, não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. E, para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 24, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários para a criação e instalação de meios que possibilitem acessibilidade arquitetônica nos imóveis que o poder público municipal faz uso, sejam eles próprios, alugados ou em comodato, não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentado oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativa que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda 25, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários para a criação, implementação e manutenção de programas socioambientais de conciliação ambiental e urbanística nas áreas próximas de córregos, riachos, lagos e rio da nossa cidade não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando na elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda número 26, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários para o calçamento e pavimentação dos passeios públicos em terrenos e imóveis pertencentes ao poder público municipal não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Emenda 27, contrário. Vez que a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários para estabelecer transporte gratuito para os servidores públicos municipais nos trechos entre o município de Jaú e os distritos de Potunduva, Pouso Alegre e Vila Ribeiro não é uma diretriz orçamentária, devendo ser apresentada oportunamente quando da elaboração da lei orçamentária anual. Para além disso, tal emenda foi apresentada sem estudo técnico, porque está desacompanhada de orçamento, planejamento e justificativas que permitam compreender a pertinência e a compatibilidade da proposta com o presente projeto de lei. Conclusão. Diante das emendas acima analisadas e do previsto no artigo 169, parágrafo 5, combinado com o artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, sugiro a votação das mesmas em bloco. Grupo único, a saber, bloco único de emendas de 1 a 27. Em vista da fundamentação apresentada, emito parecer favorável ao projeto de lei número 13 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2023, e parecer pela contrariedade das emendas aqui apresentadas. Abro aqui a palavra, a manifestação dos senhores vereadores e, posteriormente, ao público presente. Com a palavra. Vereador Lizinho Andreto. Bom, a gente fica um pouco chateado porque
foram apresentadas emendas que trariam grande benefício à população. A gente vê que a grande maioria foi rejeitada, pois está assegurada pela Lei 5.354. A gente torce para que seja revertida essa decisão da comissão em votação no plenário, porque nós esperamos que os vereadores vejam o que é de benefício para a população e vote de acordo com o interesse do munícipe, do cidadão que vivencia muitos desses problemas que foram apresentados, e que a gente consiga fazer a reversão dessa decisão de contrariedade das emendas aqui em plenário. Muito obrigado. Vereador Luizinho Andretto, veja bem, eu concordo totalmente com as suas palavras. Quando lemos todas as emendas, eu acredito que todas elas, sem exceção, são necessidades que o nosso município tem, são demandas que são apresentadas aos senhores vereadores, não apenas aos que são proponentes as emendas, mas a todos nós, vereadores. A questão é a seguinte: quando do plano plurianual, nessas questões, que a justificativa se dá, porque elas já estão dentro do plano plurianual. O Poder Executivo, o vereador José Carlos Borba, o senhor sabe, tem plena noção disso, ele se debruça sobre as necessidades também, como nós estamos em busca do conhecimento para levar até o Poder Executivo, eles também se debruçam para elaborar, quando do plano plurianual, o momento oportuno para... E se nós votarmos aqui, não só... A posição da comissão, ela é simplesmente opinativa. Os senhores sabem disso. Nós opinamos pela contrariedade, mas quem decide é o plenário. Mas, muitas vezes, se nós votarmos favoráveis à emenda, nós estamos impondo que o prefeito faça num determinado período, que o Poder Executivo execute tal demanda num determinado período que talvez esteja previsto para para o próximo ano. Então, é esse o motivo. Nossa posição não é contrária a que seja executada tudo aquilo que aqui é pedido, mas que seja dada a oportunidade de ser feito no momento que foi planejado já pelo Poder Executivo. Não sei se eu consegui ser bem claro, vereador Borgo. Vereador Leandro Passos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, eu queria fazer um comentário a respeito do que Vossa Excelência colocou aí, o senhor como, além de presidente, como relator. Não sei. Bom, eu anotei aqui, olha, veja bem, o senhor alega aí, ao rejeitar algumas emendas, o senhor informa que está faltando justificativas orçamentárias na LDO. Não necessariamente, vereador, os valores, eles não são necessariamente, eles são valores... Perdão, eles são diretrizes, não são valores. As justificativas orçamentárias, a LDO, ela não é necessariamente, ela é diretrizes orçamentárias, desculpe-me. Então, o que eu queria colocar para o senhor é assim, olha, veja bem, na administração passada, nós tivemos aqui algumas experiências com relação à elaboração da LDO, e nós tivemos aqui vereadores que foram reeleitos e que no mandato passado eram de oposição e faziam severas críticas ao sistema de como era elaborado a LDO no mandato passado. E nós estamos vendo, neste mandato, vereador, eu queria até aqui alertar o vereador Luizinho, ele não fazia parte do mandato passado, o vereador que assumiu agora em 2021,
portanto 1 ano e meio de vereador, e muito preocupado, inclusive, com as emendas até que ele propôs, assim como deve estar preocupado também com as emendas que outros vereadores propuseram, como eu, como o vereador Tito. Então, a preocupação nossa é, primeiro, com relação à votação em bloco. Nós sabemos, e foi prometido em campanhas, e eu vou colocar depois aqui a fala do prefeito, foi prometido em campanha de fazer uma administração nesse mandato diferente, não diferente, mas diferente da que vinha do mandato passado. E o que me chama a atenção, vereador, o vereador Jefferson Vieira e o vereador Lampião são membros desta comissão, dá o parecer contrário à aprovação dessas emendas, à LDO, e também, vereador, sugerir a votação em bloco. Por que não sugerir a votação emenda por emenda? Por que não dar a oportunidade das pessoas, dos quais as emendas iriam favorecer alguns bairros, se não como um todo a nossa cidade, de estar aqui presente e de participar das votações? Eu queria colocar aqui, olha, veja bem, nós temos aqui hoje, eu queria até, se pudesse, por favor, Neto, filme aqui o pessoal que está acompanhando, se Vossa Excelência permitir, presidente, é óbvio. Quem está nos acompanhando aqui hoje? Não pode filmar, presidente? Pode? Olha lá, nós temos lá o presidente da Associação da Cidade Alta, o Aluxan, e também a de Frei Galvão, a Sandra Regina, é isso? Estão aqui, olha. São duas pessoas, presidentes de associações de bairros, que sempre participam dessas sessões, quando nós aqui discutimos a LDO, orçamento, enfim. Então, senhor presidente, me chama a atenção, nós temos aqui, olha, uma emenda, duas emendas ao Frei Galvão, seria uma creche no residencial Frei Galvão e uma UBS. E temos também, no distrito de Potunduva, fora essas, nós temos aí outras emendas da nossa cidade. Eu queria colocar aqui uma fala, senhor presidente, do prefeito em campanha política. Vamos ouvir o que o prefeito fala. Com Ivan Cassaro, Potunduva terá mais lazer. Já no primeiro ano do meu governo, vamos cuidar muito bem da Herosa Galvão. Vamos reabrir o Clube Real. Vamos entregar totalmente reformado para a população, piscina, descanso de botas, campo de futebol e o ginásio de esporte. Não vou fazer nada mais que obrigação minha, porque é de direito da população usufruir pelos impostos que eles pagam. É um distrito com 13.500 habitantes. Deve ser cuidado com muito amor e carinho. Dias melhores virão. Vamos lá, senhor presidente. Vossa Excelência coloca aí que, se aprovado pela comissão as emendas, o prefeito teria a obrigação de cumprir com as emendas que foram sugeridas, tanto por mim, quanto pelo vereador Tito, vereador Luizinho, Matheus, enfim, outros vereadores. Já, assim, ele seria obrigado já em 2023, não é isso? Sim. Com superávit, presidente, mais de 100 milhões de reais de superávit. O senhor acha que não está na hora do prefeito já começar a mostrar a que veio? O senhor não acha que a comissão está perdendo uma oportunidade de ajudar o desenvolvimento da nossa cidade, aprovando essas emendas? O vereador Luizinho levantou bem a questão que eu até acredito no bom senso da maioria dos senhores vereadores que foram eleitos para este mandato, não participavam da administração passada. Então eu acredito no bom senso e quero aqui deixar para que os vereadores que foram eleitos no primeiro mandato agora e assumiram em 2021 tenham um pouquinho de consciência e de que aprovem essas emendas.
porque assim nós estaremos fazendo com que o prefeito tenha a obrigatoriedade de cumprir com as emendas que eu tenho certeza que serão aprovadas, acreditando no bom senso dos vereadores que foram eleitos pelo primeiro mandato. Com exceção de Vossa Excelência, o vereador Jefferson Vieira, por exemplo, que mora no distrito, nós propusemos aqui 2 emendas ao distrito de Potunduva. Quer dizer, não entendi. O Jefferson foi favorável. Eu espero a votação dele, pelo menos aqui, porque é uma promessa de campanha do prefeito. O povo do distrito votou no Ivan Cassaro, pelo menos na abertura das urnas. Os votos lá foram maior para ele do que os outros demais candidatos a prefeito. Eu espero que ele cumpra a promessa que ele falou no primeiro ano. Já estamos há 1 ano e meio e até agora nada. E esse ano não sai nada. Então, senhor presidente, eu queria deixar aqui só o meu alerta para Vossa Excelência de que era uma oportunidade ímpar que a comissão tinha para dar um parecer favorável, ou, no mínimo, propor a votação das emendas individuais, não em bloco. E eu quero repetir aqui, na justificativa da rejeição de algumas emendas, quer dizer, o senhor informa que está faltando justificativa orçamentária. E eu digo que a justificativa não há necessidade no relatório, e sim diretrizes. Era só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço as suas observações, vereador José Carlos Burgo. E eu gostaria que as pessoas, aqueles que nos acompanham, porque embora não tenha muita gente aqui no plenário, mas tem muita gente que acompanha essas sessões, essa audiência pública de casa, que eles entendessem exatamente aquilo que está sendo discutido e qual é, e o porquê da posição, muitas vezes, da Comissão de Finanças. Quando nós estamos, eu vou repetir aquilo que eu já disse, a comissão não vota contrário a nenhum dos assuntos que aqui são colocados, mas sim dando oportunidade de que seja executado no momento propício, no momento já planejado pelo Poder Executivo. Com relação ao pessoal ali do Frei Galvão, do Cidade Alta, que sempre nos acompanham, e ótimo que vocês acompanham, como seria bom se outras pessoas também estivessem aqui, que têm interesse, que muitas vezes as pessoas ficam na rede social, eles criticam, falam, mas não tem uma participação. Então, ótimo que se participe. Aí a gente dá a cara e mostra exatamente porque é isso. Vamos falar, por exemplo, vereador Burgo, das cirurgias eletivas, que foi colocado aqui, emendas com relação às cirurgias, que seja destinado um valor para cirurgia de catarata, cirurgia de ortopédica, não é isso? Não são emendas do vereador Tito Coló. Por que é que essas cirurgias não estão sendo executadas? O senhor deve ter consciência, o vereador Lizinho Andreto sabe disso. Um grande impeditivo da execução dessas cirurgias eletivas são os exames que acabam emperrando, não fazendo o exame, porque ninguém, diferente do que algumas pessoas pensam, ninguém vai fazer uma cirurgia de hérnia, por exemplo, e chega lá, interna no hospital e já vai lá fazer a cirurgia. Tem um rol de exames que antecedem a cirurgia para que a pessoa faça isso com segurança. Uma das sugestões do vereador Dr. José Segura aqui é que aquela emenda impositiva que foi sugestão do vereador Jefferson Vieira aqui e que foi aceita pelo prefeito, de destinar R$300 mil a cada vereador como emenda para que ele destinasse a cada ação que ele gostasse, que ele quisesse que seja feita, metade para a saúde. E uma das sugestões que o doutor Segura deu foi que parte de que nós nos juntássemos e destinássemos para essas cirurgias. Seria ótimo. E aí a coisa passaria a acontecer. Estou correto no meu pensamento, vereador, o senhor, com toda a sua experiência? Então, veja bem, eu volto a falar, tal qual a votação em bloco, tudo é opinativo da relatoria, dessa comissão de finanças, mas é decidido aqui também, se vai ser votado em bloco ou se vai ser votado individualmente. A soberania é do plenário, que vai decidir, eu acredito, na próxima sessão, de que maneira vai ser votado, se individual ou se em bloco. Presidente, Vossa Excelência se dirigiu a mim, eu gostaria de concluir. Eu não consigo entender
Como é que um vereador, como o vereador doutor Segura, na ausência dele, eu sinto falar isso na ausência dele, propor de que cada vereador, numa oportunidade que nós tenhamos aí de ter uma emenda de R$300 mil, sugerir que 150 dessa emenda vá para a saúde, que é 50% obrigatoriamente para a saúde. Como as sugerir emendas que a dos gente deputados. reúna os vereadores e paguem, ou que propõem aí o pagamento dos exames para que sejam contratados exames para que as pessoas possam fazer uma cirurgia eletiva. E o prefeito, com mais de 100 milhões de superávit, não ainda em 1 ano e meio de administração, ainda não abriu uma licitação para contratar esse tipo de serviço, presidente. Me perdoe, será que nós, vereadores, nós temos que, da nossa emenda, destinar 150? De minha parte, poderia doar os meus 300 mil. Mas e o prefeito está fazendo o quê até agora que não conseguiu abrir uma licitação para contratar o serviço, para fazer exame, para que a pessoa possa fazer a cirurgia? Nós estávamos aqui, eu, vereador Luizinho, e outros vereadores, quando tivemos uma reunião com o pessoal da Santa Casa. A Santa Casa tem um tempo de estar lá, o centro cirúrgico, tem o médico, tem todo o equipamento, tem tudo pronto para fazer a cirurgia eletiva, e a prefeitura não libera, a Secretaria da Saúde não libera, por falta de exames. E com mais de 100 milhões de superávit, nós vamos ter que agora esperar o prefeito liberar para que a gente... A minha parte, se quiser, pode pegar, não tem problema nenhum. Mas eu acho um absurdo, vereador, sabe, chegar nesse ponto. Eu tenho que dizer que eu não tenho conhecimento... vou buscar informação se já existe um trâmite, já existe uma licitação feita, aberta, ou se isso está na procuradoria ali para ver a legalidade. Eu não sei, confesso para vocês que eu não sei em que pé que está a questão dos exames. O que eu sei é que é necessário que sejam executados. Certo? Outros, quando a gente fala de superávit, esse é um discurso recorrente e nós sabemos disso, que existe um valor que foi economizado através de contratos mais baratos. Aí eu não sei quais foram exatamente, não estou aqui para descrever isso aí, mas eu sei que existe um valor acima. O que tá acontecendo, o que a gente percebe é que muitos desses, eu já falei na sessão de segunda-feira, no caso concreto, que é o muro da Expo Jaú, que não consegue fazer a licitação. Uma hora tem alguma coisa errada, então está faltando que essas licitações aconteçam para que seja... Eu acredito que o prefeito ele não esteja guardando dinheiro de caso pensado. Talvez esteja faltando até, vereador, esteja faltando até uma condição de gastar isso aí, a autorização, porque a gente sabe, para quem muitas pessoas não tem conhecimento disso. E vou repetir aqui nessa comissão hoje aquilo que eu falei no plenário, aqui na nossa sessão de segunda-feira. O senhor vai lembrar que, como particular, como pessoa física ou pessoa jurídica, como um empresário ou como qualquer um, a gente pode fazer o que quiser com o nosso dinheiro. Eu ganhei, o dinheiro é lícito, eu tenho meu salário, eu compro o que eu quiser. E ponto. Na prefeitura a gente sabe que existe um trâmite totalmente diferente e é isso aí, barrando nessas licitações que parece que a coisa não está andando. Antes de encerrar minha participação, gostaria, depois que o vereador Luizinho vai falar, eu queria ouvir os presidentes das associações que estão aqui nos acompanhando. Mas, presidente, eu volto a insistir. O prefeito, um administrador público, que economiza dinheiro no poder público, na minha ótica, é um administrador que não consegue, é um incompetente. Aquele que economiza dinheiro na administração pública. Administração pública, você reverte o dinheiro em benefício da população. O senhor está dizendo, vereador, mas o senhor está dizendo que economizar o dinheiro público é incompetência? Eu vou encerrar. O que o prefeito está fazendo é cortando os contratos, diminuindo os atendimentos à população, deixando de beneficiar a população, diminuindo, inclusive, remédio, compra de remédio, uma série de coisas. A população está sofrendo com isso. Está economizando para guardar dinheiro.
Não se faz isso em administração pública. Reverte-se o dinheiro em benefício da população. Na parte privada dele, ele faz o dele que ele quiser, ele pode guardar o dinheiro dele. Agora, na administração pública, se vangloriar que está guardando o dinheiro e deixando de prestar benefícios, serviços para a população, não dá. Nós tivemos aí a doação de veículos do governo do Estado, até agora nada. Quer dizer, quanto tempo que chegou aquela caminhonete da patrulha agrícola? Quem está usando aquilo? Está parado, não tem motorista, não abre concurso, não fazem nada, e está dizendo que está guardando dinheiro. Tenha santa paciência. Não é por aí, senhor presidente. Eu termino. Não vamos, senão a gente vai a noite toda aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Bom, guardar dinheiro a gente vê com dois sentidos. Ou ele está pensando em utilizá-lo no final do ano para mostrar algumas obras, para tentar fazer algumas obras, para tentar uma reeleição, não sei. E deixou o povo sofrer todo esse tempo a fim de tentar enganar o povo no final. Porque o que a gente vê, senhor presidente, com todo o respeito, é que nos vêm vários projetos com uma grande urgência para serem aprovados aqui na Câmara, e quando é em benefício do povo, como o senhor mesmo relatou algumas vezes, tem que se esperar o prazo que a Prefeitura está decidindo. Inclusive, nessas emendas que nós apresentamos, por algumas vezes o senhor utilizou, vamos aguardar o prazo que a Prefeitura tem para investir esse dinheiro ou fazer essa melhoria. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Sim. Com todo respeito. Vocês tiveram acesso a quando serão aplicadas essas emendas, quando serão feitas essas melhorias que nós pedimos através de emendas? Porque foi solicitado o BS no Frei Galvão, tirar a curva do Rio do São José, e sempre tem aquela desculpa, não, a Comissão de Finanças apoia essas emendas, só que Com certeza. Só que tem o prazo que a Prefeitura estipulou para fazer essas obras. Vocês têm o acesso, ou a gente vai ter que esperar chegar próximo do próximo pleito para ver se a gente consegue ver alguma obra, alguma melhoria para a nossa cidade? Olha, vereador Luizinho, que maravilha, porque nós fomos eleitos, o prefeito e nós, vereadores, por um período de 4 anos. Que maravilha será se nós chegarmos ao final desse mandato e vermos todas essas obras que aqui foram elencadas, realizadas. Esse é o nosso desejo, é o meu desejo particular, e eu duvido que alguém pense de maneira diferente, porque nós moramos na mesma cidade, né? Se está bom para todos os munícipes, vai estar bom para nós também, e se tiver ruim, vai estar ruim para nós também. Se a coisa piorar, nós vamos ser cobrados, e vocês sabem muito bem disso, vereador Borgo, independente de ser situação ou oposição, as pessoas querem resultado, eles nos cobram, né? Muitas vezes não entendem exatamente qual é a nossa função, eles nos cobram para que a coisa realmente aconteça. Então, um momento, eu sei que nós temos 4 anos aí, se existe essa pretensão de fazer no final para mostrar serviço, mas o povo não esquece, se fizer agora no final, isso é uma opinião minha, se fizer agora no final do mandato, a obra vai ficar um legado da administração para frente. Então, eu não tenho acesso, e talvez nem o prefeito, ele queira fazer, mas ele não vai ter essa informação de quando exatamente vai ser. Com relação às creches, aquilo que é necessário lá em cima, no alto da cidade, que em outras ocasiões eu já falei e repito outras vezes, o que foi feito lá deveria ser proibido. Todo mundo que está assistindo essa audiência saiba da minha opinião, devia ser proibido. Como pode se entregar aquele mundo de casa? Eu não sei exatamente quantas casas tem em todos os residenciais lá. 1.499. Só no Cidade Alta. Então, 1.499 casas. Aí se entrega um tanto desses de casas sem o mínimo de estrutura, porque quando fala de estrutura básica, o pessoal... Percebam bem, os senhores, e eu gostaria que quem acompanha isso entendesse também.
né? Que o problema maior, ele já vem. Foram feitos, se pegar no portal da transparência, José Carlos Borgo, as emendas de deputados federais que foram enviadas para o município para essa destinação já estão no caixa. Então, como já está no plano plurianual, isso vai ser executado, creche, escola, horta, essas coisas, está tudo dentro ali. Agora, o momento, a gente não sabe. O que eu posso dizer para os senhores é que, como vocês estão aqui como oposição para estar cutucando, muitas vezes, como o vereador fala aí, a gente está começando, mas com certeza carregado de boas intenções e acreditando. Eu continuo acreditando. Se existe o recurso, quando a gente fala, vereador Borgo, foi falado aí que o senhor a economizar o dinheiro público. Se for economizar, por exemplo, merenda escolar, se for economizar em remédio, logicamente, que todo mundo é contra, vereador Luizinho Andretto, todo mundo é contra. Agora, se existe uma empresa, por exemplo, de Catagalho, que cobrava, não tem o número exato aqui, que cobrava 200 mil para colocar 40 pessoas trabalhando, e se hoje tem uma outra que cobra 100 para colocar o mesmo número de pessoas, está errado economizar o dinheiro público? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Está errado fazer esse tipo de economia? Se o caminhão que transporta o lixo, que daqui faz o transbordo, ele cobrava um valor, vamos dizer, 80%, 100% maior do que é cobrado hoje, está errado fazer essa economia? Essa é a minha pergunta. Não podemos generalizar o todo daquilo que estamos falando e colocar só para o lado de remédio. Tem muita coisa que talvez esteja realmente precisando fazer diferente. É bom que o senhor levantou esse ponto do transbordo. Inclusive o transbordo eu apresentei na última sessão, houve uma economia com o contrato. O senhor chegou a ver na sessão que eu apresentei como está a situação do local? Eu não prestei, não percebi. Não está sendo feita a recolha do local, não está sendo feito o transporte do lixo nosso para Piratininga. Então foi feita uma economia. A troco de quê? De não realizar o serviço. Então não adianta a gente falar sobre economia aqui na cidade. O senhor está dizendo que não está sendo feito o transporte, o lixo está sendo ficando acumulado aí? No local. Está ficando acumulado no local. Saiu até no SBT hoje. Então a gente vê a economia, é fácil se falar em economia. Mas fala de economia para a pessoa que fica no postinho aguardando atendimento. Eu acabei de falar para Dona Maria. Falando de outra, a gente uma coisa, outra coisa é outra coisa. Economizamos em massa asfáltica. Fala para a pessoa que mora no Nova Jaú sobre o buraco. Então fala de economia sobre a recolha de galho. Fala para quem está com o galho na porta de casa esperando para recolher. É fácil falar em números extraordinários de economia, mas desde que o atendimento não tenha parado. Isso é uma economia inteligente. O que está sendo feito em Jaú é uma economia burra, porque não está trazendo benefício para a população. Se economiza de um lado e se justifica para gastar em outro, é muito louvável. O problema é que o pessoal, a cidade, não está vendo o retorno dessa economia. É esse que é o problema. É isso que nós estamos discutindo aqui, e é o que eu vejo que nós tivemos a oportunidade, através da comissão, não só do senhor, mas a comissão é formada por outros 2 vereadores, da gente poder reverter e trazer esses benefícios dessas emendas agora. A gente não tem que esperar findar o ano o mandato do governo para a gente ter e falar assim, colhemos os louros, até o final do mandato ele vai entregar. A gente teve a oportunidade e acredito que teremos ainda através da votação, acredito que a maioria dos vereadores aqui vai conseguir reverter isso. Mas o que eu queria deixar claro é que a comissão teve a oportunidade de aprovar essas emendas e colocar as melhorias agora, trazer as melhorias agora para a população. É só isso que eu vejo. Eu entendo a posição do senhor, entendo a posição do Lampião, inclusive ele entrando no lugar do Sabará, votou contra a emenda de Potunduva. O povo de Potunduva acaba perdendo seu representante, porque votou contra a emenda que beneficiaria o distrito. Então, o que a gente fica chateado é com isso, é esperar terminar o mandato para colher as melhorias. Não, tem que ser agora. O povo está precisando agora. É só isso que eu queria deixar claro. Respeito o senhor, sei da posição, sei que o senhor também queria votar a favor das emendas, deixar elas todas aptas. Nós queremos, eu como
como vereador e como cidadão, eu quero que as coisas aconteçam. Lógico. Vereador. Só que... Vereador Leandro, Pegamos o senhor para Cristo hoje aqui. todos nós queremos que a coisa anda. Não está andando, vereador. O senhor falou aí, olha, já falou outro dia aqui na tribuna, que tanto o Frei Galvão quanto o Cidade Alta, o residencial Frei Galvão e Cidade Alta, não deveria ter sido entregue daquela forma. Analisa comigo, por favor. A presidente da associação, a Sandra, falou que tem em torno de 1.500... 2.000 casas. 2.500. Tem mais de 2.000 residências lá. O senhor acha que não era para ter entregue aquelas casas porque falta uma creche, falta um PAS, falta ali alguma coisa? Todo administrador, quando ele administra uma cidade, ele não consegue acabar com os problemas da cidade. A cidade que não tem problema, a cidade que não cresce, a cidade que não existe. Toda cidade tem problema. Eu acho que a grande maioria do povo que mora ali saiu do aluguel, casou e já foi para uma casa. Enfim, a maioria daquele povo, eles estão satisfeitos com a casa, com o bairro, com a situação. O que falta é que esse prefeito precisa complementar. É a creche, é o PAS, é a área de lazer, é essas coisas. E 1 ano e meio, a gente não está vendo perspectiva nenhuma de sair nada lá em cima, porque a coisa não está andando. Quando começar a andar, eu garanto para o senhor, vai 6 meses para começar a fazer alguma coisa, por causa da burocracia que existe no poder público. Então, não adianta falar, teria que ter entregue o bairro do... O Frei Galvão, Sandra, por favor, me corrija aí se eu estiver errado. Quando foi entregue, o prefeito passado que entregou, quando entregou, ele entregou com asfalto, entregou com algumas benfeitorias. É óbvio, ele não ia esperar para fazer tudo para poder entregar. O povo está pagando aluguel, o pessoal casando, querendo morar numa casa com a esposa, enfim, a coisa tem que ir andando. O que nós não estamos vendo nesse governo é andar, vereador. Não está andando. Falar de economia, não dá para falar que está economizando. O que o vereador Luizinho coloca é real. Está esperando os 2 últimos anos para começar a vir com uma enxurrada de licitações abrindo para fazer, e o povo está na penúria. Eu falei aqui de remédio, eu tive uma informação agora aqui, que lá não estão entregando, não vai entregar mais remédio lá no Frei Galvão. Gostaria que a Sandra depois falasse sobre isso. Então, essas coisas que a gente está vendo, de boas intenções, eu falei um dia aqui, o presidente da casa, o João Brandão, me repreendeu. De boas intenções, o inferno está cheio, presidente. De boas intenções, o inferno está cheio. O que nós temos que fazer é andar. Eu gostaria, mais uma vez, o Luizinho acho que encerrou a participação, eu gostaria de ouvir tanto a presidente da Associação do Residencial Frei Galvão, a Sandra, quanto da Cidade Alta, o Aluxan. Por favor, senhor presidente. Tudo certo aí, Luizinho? Então tá bom, obrigado pela participação de vocês. Da mesma maneira, vereador Luizinho, que eu me manifestei pela falta de pessoas. Será que é só o Cidade Alta que tem interesse em emendas e melhoras? Então por que tem só 2 pessoas aqui? Né? Então, e da mesma maneira, senhores, tem vocês 2 vereadores. Não é só os outros 2 da comissão. Não é isso? O importante seria a participação de todos. Mas, tudo bem, vamos... Só para esclarecer, senhor presidente, quando eu falo de superávit, não é economia, é excesso de arrecadação. Então, 100 milhões não é que o governo está economizando, está recebendo além do previsto, está recebendo em excesso, quem está pagando é a população. Agora, economia é outra coisa, deixar claro que não economizou 100 milhões, não é isso. Isso é excesso de arrecadação. A população jauense está pagando, está recebendo a mais do que o previsto. É isso. Bom, obrigado pela participação dos senhores vereadores. Agora, nós vamos abrir para manifestação por 3 minutos do pessoal
Por favor, quem quiser fazer uso da palavra. Boa noite. Por favor, fala seu nome. Meu nome é Sandra Regina, eu represento o Frei Galvão. Eu estou com duas questões. O senhor falou que não deveria ter sido entregue o bairro do jeito que foi. Nessa eleição, a população deu ao seu Rafael o que ele merecia, porque já que não fez, saiu. O senhor Ivan Cassaro foi lá nas reuniões e prometeu para nós que no primeiro ano o nosso bairro seria contemplado. Em fevereiro, nós tivemos uma reunião lá no bairro com o senhor Cipolla, com a Ana Paula e com o senhor Rafael, que era o secretário. Eles foram lá para conhecer nossas áreas. Apresentei tudinho para eles. Nessa mesma reunião, nós estamos com muitas famílias que ainda não têm muro. 9 anos se passaram e eles não têm muro. Foi nos prometido também a máquina de tijolo. Corri atrás, arrumei cimento, arrumei todo o material para fazer. Estou esperando até hoje, a máquina de tijolo não chegou. Está lá no Sepron jogada, certo? Eles foram lá conhecer as áreas, voltando ao assunto, e falaram, olha, as áreas aqui estão ocupadas, porque foram dadas para a água de Jaú, certo? Foi feito berganha, não sei o que foi feito. Não teria como construir lá. Aí nós perguntamos se tinha outra área, falaram que não. Mas que ia ser feito sim, que eles iam dar um jeito. Só que nós estamos vendo o tempo passar, a eleição está chegando, 1 ano e meio, está mais perto já, e a população vai dar a resposta no final do ano, no final da eleição. Porque o povo, como o senhor mesmo disse, o povo não esquece. Entendeu? O povo não esquece. O que ele fez, eu também represento o IPMJ, o que ele fez com o IPMJ, ele não vai fazer com os bairros. Porque os nossos idosos estão sofrendo, e os bairros estão mais ainda. E aí, a economia é às custas nossa? É nós que temos que fazer? Porque a mãe paga um aluguel, a mãe paga o ônibus para levar as crianças na creche, tem que levantar de madrugada, porque depois tem que trabalhar. E é 2 passos só que dá para levar e para voltar para casa. Às vezes não dá para a mãe tem que pegar mais. Então, a respeito do medicamento, hoje na Secretaria da Saúde, não foi ninguém quem me falou, eu escutei a conversa lá dentro, que agora vão centralizar o remédio, não vão mais poder levar no postos. Parece que vão centralizar. Aí, lá no Frei Galvão, tem mães que não têm condições de pegar. Eu pego o meu carro particular e trago pessoas de lá para pegar o remédio na cidade. Entendeu? E aí, se não for levar lá, como vai ser? Hoje mesmo eu peguei remédio do meu marido para dar para uma pessoa porque não tinha, ela estava com hipertensão. Então, temos que ver tudo isso. Obrigada. Fica aqui registrado para que a gente possa encaminhar para eles. Maravilha. Aluxan Gomes, aqui representando o bairro Cidade Alta, presidente da associação. Senhor vereador, não tem como aumentar um pouquinho esse tempo? Porque 3 minutos acredito que seja muito pouco para que a gente possa falar. Isso já é até mesmo um reflexo, eu acredito, né, do que nós temos, o espaço que a população tem. É muito difícil. Bom, vamos lá. Foram apresentadas aqui várias emendas, dentre elas, todas. Nunca queria aqui salientar rapidinho, tá? Luizinho e Borgo, parabéns. Nunca na minha vida me senti tão bem representado quanto me senti hoje, diante das perguntas e apontamentos que os senhores fizeram. Muito obrigado mesmo. Então, já fica aqui meu agradecimento por isso. Tanto é que várias questões que eu iria levantar, vocês levantaram, e ficou muito importante. Por que eu pedi um adiamento desse tempo, senhor vereador? Porque eu queria fazer uma pergunta, eu queria até mesmo estabelecer um pequeno diálogo com o senhor, porque eu queria entender um pouquinho. Estou representando aqui a população e acredito que, assim como eu, a população é leiga
em alguns termos que são utilizados aqui dentro da casa, como, por exemplo, votação em bloco e votação individual. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente a diferença entre uma e outra e por que o vereador Borgo quis aqui, né, defendeu a votação individual. Então, eu queria que o senhor explicasse para a população essa questão. Eu fico muito chateado, né, diante de tudo o que eu vi e que vejo, porque hoje, antes de sair de casa, os residentes do Cidade Alta me mandaram fotos. Gente, me perdoem, então vou aproveitar até esse espaço para falar para vocês aqui, me perdoem, porque o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina, tá? A gente vai ter que lutar muito e eu vou precisar de vocês. Segunda-feira a gente vai precisar lotar isso aqui, vou precisar de vocês. Eles fizeram alguns apontamentos simples, como mostraram foto de bueiros entupidos, outros questões de correio, outras questões de entulho nas esquinas, uma série de coisas. E dá até vergonha de eu chegar lá e falar, gente, calma, isso daqui, olha só, é detalhe diante daquilo que nós estamos enfrentando e o que a nossa cidade precisa ainda caminhar. Porque eu vi aqui coisas básicas, necessárias e fundamentais para oferecer uma dignidade. Uma dignidade. Tudo que está na nossa Constituição, foram aqui os vereadores, fizeram esses apontamentos, elaboraram as emendas e todas elas foram votadas contrárias, tiveram parecer contrários. Então isso é muito difícil. Imagina um simples bueiro e uma... Olha a palavra que eu usei, tive que usar um simples bueiro entupido que traz transtorno. Um ponto de ônibus que o povo fica pegando sol, o ponto de ônibus que o povo fica pegando sol e chuva, né? São coisas importantes, porém são simples, pequenas, mínimas, diante do problema que nós temos, como falta de UBS e uma série de outros fatores. E aí os senhores colocam que precisa de justificativa, precisa de apontamentos técnicos, precisa de planejamento, elaboração de estudo, justificativa, compatibilidade de projeto, e aí começa um monte de coisa, e a gente não sabe aonde a gente vai parar tudo isso, e que não é uma diretriz, não faz parte das diretrizes orçamentárias, assim, está previsto na lei, como o Luizinho aqui bem fez, o levantamento aqui, já estão assegurados. Gente, já está assegurado. Mas que seguro é esse que nós temos? Sabe, nós não temos seguro nenhum de que isso realmente vai ser efetivado, que isso vai ser, sabe, vão ser concretizados esses pedidos. Então a gente precisa de algo mais palpável, sabe? A gente precisa de menos falácia, sabe? De menos promessas, de menos política. Como eu disse, eu sei que vocês não são homens de valores e não de preço. E como homem de valores, vocês representam a população e precisam, sabe, ajudar a gente nessas questões. Tá difícil, gente. Tá difícil até de falar. O tempo é curto, né? Então, assim, eu também gostaria de saber. O senhor fez um levantamento importante, o Borgo, era algo que eu queria falar, mas eu vou aqui, só mais 30 segundos eu finalizo, prometo. A questão, se o bairro já não era nem para estar lá, já não era. Tá, tudo bem, o bairro não era para estar lá. Mas colocaram o pessoal lá. Colocaram o pessoal lá. Bom, e agora? Agora eu vou correr contra o tempo para poder resolver. Agora eu vou correr contra o tempo. Eu não posso resolver os problemas, mas eu posso minimizar o impacto desse despejo de pessoas que foi feito lá. Então, como que eu faço para minimizar? Eu vou concentrar, talvez, os meus esforços prioritariamente em uma área como essa, como a gente mesmo aqui, todos nós que estamos aqui, concordamos nisso, compartilhamos disso, de que é, de fato, um lugar difícil de se viver, difícil das crianças viverem na rua, correndo, e não tem infraestrutura nenhuma, nem de esporte, nem de infraestrutura de lazer, nem cultural, nem educacional, nem de saúde, nem nada. E pouco de moradia, né? Graças a Deus tem moradia, mas ainda assim falta muita coisa. Então, gente, nos ajuda. Tá? Eu conto também com a colaboração de todos os vereadores aqui para que nós possamos, sabe, votar favorável a todas essas emendas que foram feitas aqui e podem contar comigo dentro da medida do possível que eu vou lotar essa casa que nós vamos. Eu e a Sandra, a gente vai lotar essa casa aqui e trazer o povo para que eles possam fazer valer aqui a nossa Constituição. Todo poder emana do povo, tem que ser exercido para e pelo
o povo. E aí, se o senhor puder responder só a diferença entre votação em bloco e individual. Obrigado, gente, muito obrigado. Passei 3 minutos, misericórdia. Eu não falei nem a metade. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, colaboração. E explicando a questão da votação em bloco, é o seguinte, é a votação de todas as emendas numa só. Então, o presidente abre quem é favorável a todas ou quem é contrário a todas. E se fosse votação individual, era para cada emenda, então abriria para discussão em cima de cada uma. Então, essa que é a diferença. Tá bom? Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, solicito da Secretaria da Casa as seguintes providências. O envio de cópia do parecer a todos os vereadores, que seja disponibilizado na página da internet da Câmara Municipal de Jaú este parecer. Devolvo os autos à Secretaria da Casa para as providências acima. E nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital ao processo. Vaso de planta mata. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para dengue. Até hoje, eu olho para a porta de casa, eu fico imaginando ela entrando. Não deixe a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Você precisa agir para eliminar os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. A sociedade pode apresentar um projeto de lei? Sim, mas as leis de iniciativa popular são raras no Brasil. Elas surgem a partir de um projeto apresentado